Por que jogaram sopa nessa obra? Por esse recente ataque sofrido, essa obra foi novamente notícia. Volta e meia ela toma um tapa na cara. Mas por quê? Que obra é essa? E por que algumas obras se tornam alvo de ataques e manifestações? Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. É um prazer ter você aqui. Antes de tudo, precisamos conhecer um pouquinho sobre essa obra, concorda? Vamos nessa? Então, você conhece essa imagem? Essa pintura? Eu imagino que sim. Muitas pessoas já estão bastante familiarizadas com essa obra. Você já pode ter visto assim, assim ou assim. E tem muito mais. Ela é só uma das pinturas mais famosas da história da arte ocidental, quiçá a mais famosa. Você já se perguntou por que essa obra é icônica, é tão famosa e popular, a gente vê em todos os lugares? Como uma pintura pôde se destacar dessa maneira? O que ou quem determinou isso? Qual o segredo dessa obra? Qual a história dessa obra? Afinal, é só um retrato de uma mulher. Mas que mulher seria essa? Como um simples retrato, então, ganha toda essa relevância? O que ela teria de especial? O que ela representa? Quem fez? Por que fez? Como fez? Quando fez? Onde fez? Qual o tamanho da obra? Onde ela está hoje? Quanto custa? São muitas questões. Vamos ver alguns pontos interessantes e talvez desvendar alguns mistérios? Existem estudiosos, historiadores, especialistas que analisaram, estudaram, reviraram de cabo a rabo, com o uso das mais novas tecnologias. Já foram produzidas muitas teorias a respeito. É uma obra cercada de lendas e mistérios. E convenhamos, quanto mais, melhor. É bom para os negócios. Eu vou trazer algumas dessas informações, fatos, hipóteses, teorias, conjecturas até contraditórias e algumas curiosidades para você. Então, fique aí e vamos junto. O título da obra, você já sabe, é Mona Lisa. Mas o que é Mona? Pode-se entender Mona como sendo uma contração de Madonna, que significa senhora. Então, seria a senhora Lisa, ou a Gioconda, ou La Gioconda, que seria a esposa de Giocondo. Ou Mona Lisa del Giocondo, a senhora Lisa, esposa do Giocondo, entre outras definições. Surgem questões como o sorriso da Mona Lisa, o olhar da Mona Lisa, ou até se seria mesmo uma mulher, ou talvez o autorretrato do próprio pintor travestido de mulher. Será? Também há especulações sobre haver mensagens ocultas nas camadas da pintura. Vai ficando mais interessante. Então vamos por partes. Quem criou a Mona Lisa? Quem pintou esta obra?
foi Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci. Lá no Renascimento italiano, ele foi um polímata, que define quem detém grande conhecimento em várias áreas. Ele não se restringe a uma única área. Então, além de pintor, como sabemos, ele foi cientista, matemático, engenheiro, arquiteto, anatomista, botânico, inventor, músico, poeta, escultor, entre outras coisas. Nós o conhecemos como Leonardo da Vinci, mas na verdade ele não tinha um sobrenome como nós usamos hoje. Ele foi um filho ilegítimo ou bastardo do tabelião Messer Piero Frosino di Antonio da Vinci, com uma menina camponesa de 15 anos, Caterina Lippi. E há quem diga que ela, na verdade, havia sido uma princesa escravizada, ou até que nem seja realmente a mãe de Leonardo. Enfim, tem muito pano para manga, mas dúvidas alimentam o quê? O mito. Então, Leonardo di Ser Piero da Vinci significa Leonardo, filho de Piero da Vinci. Mas por que esse da Vinci? Porque era comum adicionar ao nome da pessoa o seu local de origem ou alguma referência de lugar, como por exemplo Caravaggio, que nós conhecemos, e na verdade era o nome da aldeia onde nasceu quem? Michelangelo Merisi, que ficou conhecido como Caravaggio. Por exemplo, Martinho da Vila. E pessoas comuns também são conhecidas assim, como o Ceará, o Catarina, o Paraná, enfim. Leonardo nasceu num vilarejo chamado Antiano da Comuna de Vinci, uma província de Florença, na Itália. A biografia desse genial polímata é riquíssima, mas nós vamos precisar segurar a mão e nos ater apenas à obra Mona Lisa. A Mona Lisa é um retrato. Dentre os gêneros da pintura, que podem ser histórico, religioso, mitológico, paisagem, natureza morta, etc., a Mona Lisa é uma pintura do gênero retrato. Mas o que seria retrato exatamente? É basicamente a reprodução, a cópia dos traços, as formas, as características físicas da pessoa retratada. Ponto. Mas vai além disso. O artista também captura e expressa na obra traços da condição do retratado, como indicações da profissão, classe social, poder, o caráter, a personalidade e sentimentos. Através do quê? Do olhar, da tensão ou relaxamento dos músculos da face, do corpo e de uma série de outros detalhes. A depender da época, da corrente artística que o artista segue, da sua própria estética também, ele pode alterar as cores, as formas, suprimir, adicionar detalhes. Vai além de uma simples imagem reproduzida. É como se o artista, na verdade, capturasse, além da forma, a alma do retratado. E os retratos produzidos lá antes da fotografia não eram baratos, não eram
acessíveis a qualquer um. Geralmente eles representavam quem? A nobreza, o clero, a aristocracia, a burguesia, em alguns casos, em algum grau, o povo. Lembrando que contratar pintores para produzir retratos era uma demonstração de poder e riqueza, que a elite valorizava muito. Então eles posavam paramentados com as suas melhores vestes, as suas melhores joias. Alguns artistas se especializaram nisso, eles eram contratados para isso. Vamos ver alguns exemplos de retratos posteriores à Mona Lisa. E observe bem. Papa Inocêncio X, de 1649 a 1650, de Diego Velázquez. Moça com brinco de pérola, de 1665, de Johannes Vermeer. E observe que essas duas obras têm semelhanças estéticas, concorda? E veja que, ao contrário da Mona Lisa, o fundo não contém paisagem, é neutro, apenas um fundo escuro. Porque essas duas obras não são renascentistas, e sim barrocas posteriores ao renascentismo, que tem como característica esse contraste de claro e escuro que confere uma carga dramática à obra. Agora vamos dar um salto. Veja o retrato de Madame Matisse, de 1905. De quem? De Henri Matisse. Toda colorida. Essa é uma obra fofista. E ainda o retrato de uma jovem mulher, de 1918, de Amadeu Modigliani. Modigliani não se encaixa numa corrente artística específica. Ele criou um estilo próprio a partir de diferentes influências. Ele é considerado um artista modernista. A estudante da brasileira Anita Malfatti, de 1915 a 1916. Podemos ver aqui uma forte influência do expressionismo. Então tem aquilo que eu falei, dependendo da época, do estilo do artista, ele pode alterar tudo. A coisa pode ficar muito diferente de um retrato acadêmico certinho. E eu lhe pergunto, quem melhor se conhece do que o próprio artista? Então, muitos artistas produziram os seus autorretratos. Vamos ver alguns? Esse é um provável autorretrato de Leonardo da Vinci, por volta de 1512, aos seus 60 anos. Ou esse, mais conhecido e sim atribuído a ele, também do mesmo período. E veja esse, O Homem Desesperado, de Gustave Courbet, de 1845. Tem o autorretrato de Vincent van Gogh, de 1889. Pablo Picasso, de 1900. Frida Kahlo, autorretrato com colar de espinhos e beija-flor, de 1940. Viu como são diferentes? Legal, né? Voltando então à Mona Lisa. Vamos ver a ficha técnica, tipo a certidão de nascimento da obra? Observando um pouquinho a obra e checando algumas informações básicas, dados que compõem a sua ficha técnica. Lembra,
vamos de fora para dentro. Começando, qual o formato dessa obra? É um retângulo vertical. Qual a dimensão? De tão conhecida e popular, lida e relida, reproduzida, explorada de diferentes formas, meios de comunicação, propaganda, por ser assim tão famosa, pode dar a impressão de ser uma obra bem grande. Mas não, ela é pequena. Ela mede 77 centímetros de altura por 53 centímetros de largura. E onde ela está abrigada hoje? No Museu do Louvre, em Paris, na França, desde 1797. Depois nós veremos por onde ela andou antes de chegar aí. E olha como ela fica protegida por vidro blindado e nem dá para chegar muito perto. Ainda bem, depois nós vamos ver alguns perrengues que ela passou. Olha o público amontoado para tentar ver alguma coisa. Quem espera uma obra grande, monumental, não se intera muito do assunto, pode se decepcionar. Mas tamanho não é documento, não acha? A pintura da Mona Lisa foi iniciada em 1503 e teria levado cerca de 3 anos para ser concluída. Depois nós entenderemos por quê. Há quem diga que uma pintura nunca é concluída, e sim abandonada, porque o artista sempre encontra alguma coisinha para acrescentar aqui ou ali. Se deixar, ele não acaba nunca. A Mona Lisa é uma obra renascentista, porque ela foi produzida entre os séculos XIV e XVI, que é o período considerado Renascimento dentro da história. Qual a técnica usada? Foi pintura a óleo sobre madeira de álamo. Ainda não se usavam suportes como telas de lona iguais a que temos hoje. Salvo exceções, as pinturas eram realizadas em madeira ou nas paredes, usando técnicas como a têmpera e o afresco. O uso da tinta a óleo como técnica passou por um longo processo de descobertas e adaptações, tentativas, erros, até chegar onde estamos hoje. E ainda sobre técnica, tem a cereja do bolo, que é o esfumato. E nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Vamos conferir a ficha técnica, então veja se você acerta. Título: Mona Lisa. Gênero: retrato. Autor: Leonardo da Vinci. Data: 1503 a 1506. Período histórico: Renascimento. Local: Itália. Técnica: óleo sobre madeira. Dimensões: 77 por 53. Localização: Museu do Louvre, Paris, França. Muito bem. Agora vamos nos divertir um pouco explorando a obra. Sobre as cores da Mona Lisa. Olha bem, será colorido, policromático, com muitas cores, ou monocromático, com uma cor predominante? São cores intensas, fortes ou suaves? São cores quentes ou frias? Veja isso no círculo cromático. As cores quentes são os vermelhos, laranjas, amarelos, marrons. E as cores frias são os verdes, os azuis, os violetas. Veja qual dessas imagens
lhe passa mais a sensação de frio ou de calor. O que você achou legal, né? Numa breve olhada na obra, vemos cores o quê? Suaves, e percebemos um monocromatismo, que é constituído por cores vizinhas, parecidas. E vemos então uma paleta com marrons, amarelos, ocres, laranjas, que são cores mais quentes, e um toque de frio com os verdes ao fundo. Mas é bom lembrar que atualmente as cores estão um pouco diferentes de como Leonardo pintou, porque o tempo e o verniz alteram o resultado, dando esse ar de envelhecido, escurecido. Nós reconhecemos o que está representado na obra Mona Lisa? Sim, é um retrato de uma mulher, todo mundo percebe isso. E essa figura está no primeiro plano, com uma paisagem distante ao fundo, com água, rocha, caminho e um aqueduto ou ponte, concorda? Então, é uma obra figurativa e realista, porque ela reproduz uma figura que existe, que nós podemos reconhecer. E é realista porque ela reproduz a realidade e, nesse caso, da forma mais fiel possível. Outra questão: como a modelo, a Lisa, está enquadrada e posicionada na obra Mona Lisa? Cabe salientar aqui que Leonardo revolucionou muitos conceitos na pintura. Ele escreveu tratados sobre vários temas. O que hoje nós nem reparamos de tão comum foi inovador para a época, como a representação da modelo sentada de meio corpo. Até então, os retratos geralmente representavam um modelo assim, rígido, principalmente de perfil, como nesses exemplos do pintor Piero della Francesca. Ao contrário dessa rigidez, a modelo de Leonardo está ereta, porém relaxada, tranquila, olhando de frente para o observador, com um discreto sorriso nos lábios. Há quem diga que Leonardo tenha contratado músicos para que ela ficasse de boa, relaxada, sorrindo, enquanto ele a pintava. Se for esse o caso, valeu muito a pena. E sobre a composição da Mona Lisa? Essa foi uma outra grande novidade explorada por Leonardo da Vinci. A composição piramidal ou triangular, com uma base mais ampla, incluindo braços e mãos, e o topo com o rosto, atraindo os olhares para o rosto da modelo, principalmente onde? Para os olhos e a boca, o sorriso. Também tem a proporção áurea. Eu não vou entrar em detalhes, porque é um conceito matemático, mais complexo, mas basicamente é a proporção divina, a mais esteticamente agradável ao olho humano, com beleza e equilíbrio. E, entre outras coisas, foi um truque que Leonardo usou para que, independentemente do ângulo que o observador esteja, pareça que a modelo está sempre encarando. Isso por si só já cria esse ar de mistério e encantamento. Faça
essa experiência. Abra a imagem no seu celular, segure assim, movimentando para os lados, olhando para os olhos dela. Vai parecer que ela está sempre te encarando. É muito legal. Outra questão. Como é o figurino da Mona Lisa? Observe bem. Provavelmente foi escolhido pelo próprio Leonardo. E podemos observar que não há ostentação, não há joias. As vestes são básicas, escuras, discretas, com sobreposições de tecidos leves, sem texturas, bordados, pedrarias. Tudo muito sóbrio. Destacando o quê? A modelo, especialmente as mãos e o rosto. E observe mais um pouco. Os cabelos encaracolados estão cobertos por um véu transparente. E meio que se misturam ao fundo e as dobras e cores dos tecidos. As mãos, o rosto, a boca, os olhos, observe tudo. Você sentiu falta de alguma coisa? Talvez as sobrancelhas? Você viu que a Mona Lisa não tem sobrancelhas? Será que acabou a tinta? O que teria acontecido? Isso costuma ser um campo de especulações. Há várias teorias e versões a respeito. Uma de que até o século XVIII a prática de raspar as sobrancelhas era moda, ou seja, que as mulheres católicas raspavam os pelos faciais porque a Igreja Católica considerava que qualquer pelo mostrado por uma mulher era impuro e representava a luxúria. Outra versão apresentada por um médico que escreveu um livro, inclusive, é de que a Lisa tinha uma doença chamada alopécia, que é a perda dos cabelos e pelos do corpo. Várias outras doenças foram atribuídas a ela. E tem ainda a mais aceitável, que é a de que Leonardo colocou as sobrancelhas como um toque final na tinta já seca do rosto. Mas lá na primeira vez que o quadro foi limpo, talvez no século XVII, o restaurador usou um solvente impróprio e as sobrancelhas se dissiparam para sempre. Se você souber de mais outra versão, compartilhe aí, a gente vai curtir bastante. Seja como for, veja outros retratos produzidos por Leonardo e tire suas próprias conclusões. Ginevra de Benci, Dama com Arminho, La Belle Ferroniere e A Virgem e o Menino. Será que a Mona Lisa já ditou ou continua ditando moda? Por incrível que pareça, a sobrancelha, e não sobrancelha, já teve muitas modas, muitas tendências diferentes. Tipo isso. Greta Garbo, na década de 1930. Marilyn Monroe, na década de 1950. Elis Regina, que raspava a sobrancelha e traçava com lápis em 1970. Madonna, 1980. Angelina Jolie, nos anos 2000. E ainda tem as famosas sobrancelhas da pintora Frida Kahlo. Cada vez mais, a sobrancelha ganha atenção e relevância com designers especiais.
A moda é cíclica. E nesse negócio de tira a sobrancelha, bota a sobrancelha, tira a sobrancelha, bota a sobrancelha, parece que nós estamos revisitando a Mona Lisa. A novidade do momento, a última tendência, não sei se você já viu, é descolorir as sobrancelhas. E eu que escureci as minhas. No mundo das artes, no mundo da moda e no mundo real, as pessoas estão descolorindo suas sobrancelhas. Muita gente aderiu, incluindo famosos que, aliás, sempre ditam a tendência. Quer ver? A cantora Luísa Sonza, a atriz Bruna Lindsmeyer e a atriz Willow Smith. Curtiu? Vai descolorir as suas também? Voltando à obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Observe que a modelo, a Lisa, está apoiando a mão sobre o braço de uma cadeira e há quem diga ser do estômago. A moça parece estar num balcão. Vemos uma mureta do balcão atrás dela e lá ao fundo, abaixo, está a paisagem. Como está constituída essa paisagem? Até hoje existem diferentes teorias sobre a existência e localização dessa paisagem, ou até mesmo a hipótese de ser fictícia. Se você souber de alguma coisa a respeito, compartilhe nos comentários. Ainda tem a questão de a linha do horizonte estar mais baixa no lado esquerdo do que no lado direito, fazendo com que a modelo pareça maior vista da esquerda para a direita. Observe como parecem haver duas paisagens com alturas diferentes. O ponto onde as duas partes se encontrariam fica oculto atrás da cabeça da modelo. Seja como for, a paisagem é composta por montanhas, rochas, uma estrada, um aqueduto ou uma ponte de 3 arcos, que é mais um mistério, como que saindo do chale da modelo, nas cores terrosas que se misturam às roupas e cabelos da modelo. Chegando então aos verdes e azuis com os quais Leonardo cria a ilusão de profundidade, representando água, montanhas e céu. Pode não parecer hoje, mas Leonardo também inovou quanto a isso. Antes era mais comum representar uma paisagem de fundo tão nítida quanto no primeiro plano. Aqui, Leonardo faz o quê? Ele desfoca, ele embaça, tira a nitidez, criando essa impressão de distância, de profundidade. Recurso bastante utilizado, inclusive, pelos fotógrafos atualmente para destacar o assunto da fotografia. Isso é o quê? É a perspectiva atmosférica, que se baseia na alteração das tonalidades por influência do ar, que se tornam mais claras, frias, azuladas e menos saturadas. Olha essa imagem. Quanto mais próximo, mais nítido. E vai azulando na medida em que se distancia dos nossos olhos. Todos nós percebemos isso hoje e lá no passado também. Só que Leonardo observou e aplicou o conceito na pintura. Uau! Para a época foi um grande uau!
Outra curiosidade sobre a Mona Lisa é que aparentemente existiam originalmente duas colunas ladeando a modelo, reforçando a ideia de estar no balcão. Veja, conseguimos ver duas pontinhas das bases, vestígios de que talvez tenham sido removidas ou perdidas em alguma vez que talvez tenha sido emoldurada. Essa tese é reforçada pelo fato de que Rafael Sanzio, um pintor renascentista italiano contemporâneo de Leonardo, ao ver a obra de Leonardo, fez um desenho, copiou a pintura. E nesse desenho estavam contidas as duas colunas. Então fica a questão, ter ou não ter colunas. Outro ponto. Quais são as partes mais iluminadas da Mona Lisa? Justo as que mais chamam a nossa atenção. E quais são? São as mãos e o rosto, com o colo separados por uma sombra suave. As posições opostas na base, as mãos, e no topo da pirâmide, o rosto, geram equilíbrio e harmonia. Os jogos de luz e sombra, claro e escuro, de forma sutil, ele alcança resultados surpreendentes de volume e profundidade. Enfim, qual a cereja do bolo, a grande sacada de Leonardo da Vinci na obra Mona Lisa? O elemento mais impactante dessa obra, tecnicamente falando, é o sfumato, que vem do italiano sfumare ou esfumaçar. É uma técnica usada para suavizar transições de tonalidade, assim um degradê, sem contornos, sem marcas. Elimina contrastes abruptos. Também se usa na maquiagem para não deixar marcado. Quando o artista usa carvão ou giz pastel, ele pode esfumaçar com o dedo ou com um esfuminho. Na pintura, a coisa é bem mais trabalhosa. O processo ocorre em etapas. Camadas sobrepostas de tinta, verniz, muito fininhas, com um tempo de secagem, de cura, e assim vai, sem deixar marcas de tinta, sem deixar marcas de pinceladas, e é demorado. Talvez isso justifique aqueles 3 anos de trabalho. Olha só o detalhe das mãos, lindamente relaxadas. Podemos observar cada dedinho arredondado, os volumes delicados, alcançados com a aplicação dessa técnica. É tudo muito sutil, suave, não há contorno, diferente das dobras das mangas, que são mais marcadas. O próprio Leonardo definiu o sfumato como sem linhas ou fronteiras, na forma da fumaça ou para além do plano do foco. Não foi Leonardo quem criou a técnica, ele apenas aperfeiçoou, tanto que a Mona Lisa passou a ser a referência de sfumato. Qual o segredo do sorriso da Mona Lisa? Esse é um dos elementos mais misteriosos da pintura, que dá margem a muitas especulações desde a sua criação. Será que ela estava triste, feliz ou apática?
O artista e biógrafo Giorgio Vasari disse ao ver a Mona Lisa pela primeira vez: sua boca, unida à coloração da carne do rosto pelo vermelho dos lábios, parecia a de um ser vivo e não de uma pintura. Olhando para a garganta, se pode jurar que o sangue ali pulsava. Esse sorriso enigmático suscitou muitas especulações, pesquisas, experimentos, investigações, teorias, hipóteses, das mais conservadoras às mais controversas e delirantes, inclusive sobre nem ser um sorriso. Portanto, são muitas leituras e interpretações distintas. A Mona Lisa e seu sorriso enigmático têm inspirado a criação de obras, textos, músicas, filmes nesses mais de 500 anos. Foram realizados muitos estudos na tentativa de identificar o sentimento contido ali. O que ela estava sentindo naquele momento? Foi desenvolvido programa de computador de reconhecimento facial, análise, etc. E constatou-se haver um maior índice percentual na ordem de 83% de satisfação, com pitadinhas de nojo, de medo, de raiva, de neutralidade, de surpresa. O que você acha? Também há quem diga que o sorriso muda de acordo com o ângulo e distância do observador. Em close, o sorriso seria mais recatado e de longe mais alegre. Será que muda mesmo? Teste aí e depois conta pra gente. O escritor francês André Malraux ironicamente disse: a Mona Lisa sorri porque todos aqueles que lhe desenharam bigodes estão mortos. Já já você vai entender do que ele está falando. E os olhos da Mona Lisa? Os olhos da Mona Lisa parecem intensos e penetrantes, que nos encaram de frente e parecem nos seguir, graças às técnicas e truques como a proporção áurea, entre outras, usadas por Leonardo e que nós podemos observar com o exercício de movimentar a imagem para os lados, enquanto os olhos da moça ficam nos seguindo. Impactante e misterioso. E ainda mais se considerarmos a possibilidade de existirem códigos secretos nas camadas da pintura. Há quem veja no olho direito as letras L e V, que são as iniciais de Leonardo da Vinci, e no olho esquerdo as letras C e E ou B, mais números, símbolos. E ainda sobre o olho, tem uma frase atribuída a Leonardo que diz: a janela do corpo humano, através da qual ele espelha o seu caminho e traz para o nosso desfrute a beleza do mundo, pela qual a alma se concentra em ficar na sua prisão humana. Como ver os códigos ocultos e arrependimentos contidos na Mona Lisa? A obra já foi descascada como cebola, vista camada por camada, com raio-x, ampliação microscópica, imagem em alta definição, luzes especiais, infravermelho, laser e outras tecnologias.
E tudo isso é muito legal. Revela, além de letras, números, códigos, etc., os ditos arrependimentos, que são os esboços que estão por baixo de tudo, lá nas primeiras camadas. As tentativas e erros, as alterações que ocorreram no processo da criação, enfim, tudo o que tem ali. Há casos de reaproveitamento de suporte, como nós fazemos hoje. Passa um fundo numa tela pintada e cria uma outra coisa diferente em cima. Reaproveita o suporte. Mas, afinal, quem foi a Mona Lisa? Qual a identidade dessa mulher? Diz a história que trata-se de Madonna Lisa di Antonio Maria Gherardini, esposa do rico cidadão florentino Francesco del Giocondo, que em 1503 encomendou a Leonardo um retrato de sua jovem esposa. A obra ficou mais conhecida como Mona Lisa, ou La Gioconda, como nós já falamos. E parte do mistério gira em torno da real identidade da modelo. Se seria mesmo essa Lisa, ou o próprio Leonardo travestido de mulher, ou o retrato de um assistente e amante de Leonardo, ou uma criação do artista. Se ele foi mesmo fiel à modelo, a Lisa, ou seja qual for, ou se ele começou de um jeito e terminou de outro, se ele criou, enfim, um ideal de beleza, se acabou por criar algo assim maior, a perfeição. O primeiro biógrafo de Leonardo da Vinci, Giorgio Vasari, também pintor, afirma ter sido mesmo a esposa de Francisco del Giocondo, na publicação que fez em 1550. Também foi encontrado um documento escrito por Agostinho Verpucci, lá em 1503, e que foi encontrado em 2005 na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que comprova essa tese. Ainda existem duas versões sobre a Lisa, que ela teria sido mãe recentemente e que esse retrato seria uma comemoração. E, por outro lado, uma outra tese que diz que ela, na verdade, estaria grávida na data da pintura. Enfim, muitas hipóteses surgiram e continuarão surgindo e sendo acolhidas. Lembra, quanto maior o mistério, melhor. Alimenta o mito e é bom para os negócios. Por onde a Mona Lisa andou antes de chegar ao Louvre? Leonardo da Vinci era muito inquieto e tinha a fama de deixar os seus projetos inacabados e passar para outra coisa. Então ficou a dúvida, será que ele realmente concluiu a Mona Lisa? Será que ele entregou a encomenda? Há quem diga, e eu digo isso porque provar esses fatos são realmente difíceis, então eu trago tudo como hipóteses. Então, existe a hipótese de que Leonardo, depois de 3 anos, entregou a obra inacabada. E Giocondo, que não gostou nada disso, não aceitou e nem pagou por ela. A obra, então, ficou com Leonardo, não se sabe por quanto tempo, até vendê-la ao rei da França, Francisco I, que reinou entre 1515 e 1547, por um valor considerável. Dizem que 15 quilos de ouro. A obra passou, então, a decorar um dos banheiros do rei. Mais tarde,
ela pertenceu a Napoleão Bonaparte, que a apreciava muito e a deixou pendurada no seu próprio quarto. E depois disso, ela foi para o Louvre. Quanto custa a Mona Lisa? Por lei, a obra não pode ser comercializada. O valor é inestimável, mas se quisermos assim um número, pode existir uma estimativa considerando todos os aspectos, manutenção, seguro, faturamento com visitações, etc. Seria algo em torno de 2,5 bilhões de dólares. Se você encontrar valores diferentes, atualizados, compartilhe aí com a gente. Agora, com todas essas informações, a gente pode chegar ao ponto que nos trouxe aqui, a sopa na Mona Lisa. E olha só, a Mona Lisa passou por muitos perrengues ao longo da sua existência de mais de 500 anos. Em 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia, funcionário do museu, tirou a obra da moldura e a levou embora. O museu tinha pouca segurança e a obra estava presa apenas por 4 ganchinhos. No dia seguinte, encontraram isso: espaço vazio. O cara continuou morando no mesmo lugar, ficou com a obra e só foi descoberto 2 anos depois ao tentar vendê-la. O curioso é que até Pablo Picasso e o poeta e escritor Apollinaire foram investigados pelo roubo, já que eles haviam comprado uma estatueta e uma máscara fenícia roubadas do Louvre pelo mesmo cara que os denunciou mediante recompensa. Em 1956, a Mona Lisa sofreu 2 ataques, um com ácido, que danificou a parte inferior e foi restaurada, e outro com pedra, que rompeu a então fina camada de vidro e arranhou a obra. Em 1974, a obra estava numa exposição no Museu Nacional de Tóquio e uma mulher espirrou spray vermelho, mas não atingiu a obra. Em 2009, uma turista arremessou uma xícara contra a obra, mas a xícara se espatifou no vidro de proteção já reforçado. Também não danificou a obra, mas diz que era uma turista russa que estava zangada porque o seu visto francês foi negado. Em 2022, um homem numa cadeira de rodas e disfarçado com uma peruca atirou uma torta de creme na obra, enquanto dizia: pense na Terra, há pessoas que estão destruindo o planeta. E também não danificou a obra. Em 2024, a obra foi atacada com sopa. O que aconteceu? 2 mulheres ativistas ambientais que representam a organização francesa Resposta Alimentar, levaram sopa de abóbora escondida em uma garrafa térmica e jogaram na obra. Claro que a obra não sofreu danos, já que está numa redoma de vidro blindado. Mas nós precisamos nos perguntar por que essa e outras obras conhecidas, famosas e relevantes são atacadas. Justamente pela importância, relevância e popularidade da obra, porque dá visibilidade, chama a atenção do mundo e a mensagem chega mais rápido. No caso da sopa, as mulheres alegam lutar pelo direito à alimentação saudável e sustentável, denunciando um sistema agrícola doente.
Esses movimentos também levantam importantes questões políticas, econômicas, sociais, das discrepâncias que acontecem lá, aqui, em todos os lugares. Como equilibrar isso? Enfim, chamaram a atenção do mundo para a causa. Elas estão erradas? Será? A arte vai além da própria obra, mesmo que por caminhos diferentes. É bom pensarmos nisso. E sobre a Mona Lisa? Com tudo que nós vimos, você acha que é justo o lugar que ela ocupa? Faz sentido ou não? Fique à vontade para compartilhar as suas reflexões. E vamos concluir de uma forma mais alegre? A Mona Lisa é uma das obras mais reverenciadas e exploradas artística e comercialmente, como nós já vimos lá no começo. Muitos artistas conhecidos e anônimos fizeram intervenções, apropriações e releituras, até como uma forma de desacralizar a arte, de brincar, ironizar, questionar, provocar. E tudo isso também contribui para manter a obra viva, atual e popular. Antes, eu quero lhe agradecer imensamente pela companhia até o final. E eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, dê sugestões. Conto com você. Até a próxima. A Mona Lisa e suas releituras. Agora eu deixo você com essas releituras inteligentes, ousadas e criativas.